Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui, olha, na Jovem Pan para mais uma edição do nosso a revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, dia 6 de dezembro de 2019. Sejam muito bem-vindos. Polêmica requentada. Tribunal de Contas da União libera a compra de lagostas e vinhos pelo Supremo Tribunal Federal. Eita! Semente da discórdia. Reitores vão à justiça para que ministro da Educação se retrate de declaração ou prove que há plantações de maconha em universidades brasileiras. Milagre da medicina, o incrível caso de uma britânica reanimada por médicos na Espanha após mais de 6 horas em parada cardíaca. Impressionante esse caso. Vamos falar disso e outras coisas no Morning que está só começando. Esses são só os destaques da nossa sexta-feira, dando as boas-vindas a você que está chegando na nossa programação, começando o seu trabalho no seu home office ou mesmo ouvindo a Jovem Pan dentro do seu carro, preso aí no trânsito das grandes cidades do Brasil e do mundo. Até às 11h30 a gente segue por aqui, vem com a gente. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Beleza, queridona? Beleza. Sextou, então? Sextou aqui. Vamos pra nossa tag, qual é? Sextou e 2019 tá passando, né? Já tá terminando, Já Edgar. era, então diria, a tag de hoje é a seguinte: hashtag 2019 passou e eu? Eu? Complete a frase, tem gif, tem meme. Fui Quero atravessado saber. pelo ano. E você, Foi Adri? atravessado pelo Foi ano. Atravessado, ele que passou por mim. Atropelou. Cheguei até aqui atropelado, vocês têm que me ressuscitar, fazer respiração boca a boca. Repito porque eu espanto. Desculpa, eu não queria começar o meu dia com essa imagem mental, Adri. Vocês estão... Mas nesse ano eu continuei sendo esnobado pela Mega Sena. Pronto, ó, mudei de assunto, viu? Vamos lá, olha, você pode nos acompanhar em imagens, é só fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube, vai lá, clica na sinetinha, assim você é informado quando entra no ar a nossa programação, tá bom? Também transmitimos pelo portal da Jovem Pan, que é o jp.com.br, e pelo nosso aplicativo, vermelhinho. Baixando o aplicativo da Pan, você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima 1h30 colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando e eu vou engrenando aqui no tranco. Vamos lá, olha, quero abrir o noticiário de hoje dando aqui mais detalhes de um dos destaques de hoje. Reitores de universidades federais foram à justiça exigir explicações do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Explica essa história pra gente, Fefito, em detalhes, hein? Senta que lá vem história. É o seguinte, vocês lembram bem que o ministro andou declarando por aí que drogas eram produzidas sinteticamente e também que haveria extensas plantações de maconha em universidades públicas do Brasil. Então agora uma ação foi protocolada pela ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais do Ensino Superior, na Justiça Federal de Brasília. Na interpelação, os reitores pedem que o Weintraub diga quais são as provas que ele tem de que isso de fato acontecia e sobre quem especificamente ele estava falando, no caso, quais universidades e quais foram as providências tomadas pelo Ministério da Educação, uma vez que ele controla o Ministério. Ou ainda, caso ele queira, se retrate. A ANDIFES, então, pede essas coisas. Pra quem não lembra, o Weintraub chegou a declarar, por exemplo, no Jornal da Cidade do último dia 21, durante a entrevista, você tem plantações extensivas, e não 3 pés de maconha, mas plantações extensivas de maconha em algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico, porque orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria do Brasil, e para a maconha deles querem tudo que é tecnologia à disposição. Essa foi uma das declarações dele. Detalhada, hein? Uma informação. Para corroborar essa suposta verdade aí, ele compartilhou um vídeo de uma operação que terminou com 3 estudantes detidos, 2 deles da UNB. Ocorre que, depois da investigação desse episódio, não citada convenientemente pelo ministro, se constatou que a plantação não estava em área de universidades, portanto não estava feita na UNB. E os jovens também não foram condenados por tráfico de drogas, os jovens que foram presos.
No mesmo dia, ele também divulgou uma outra notícia dando conta de que drogas sintéticas Essa é verdadeira. estavam sendo produzidas na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, a decisão do Tribunal de Justiça sobre o caso, na época, inclusive, deixou claro que os 3 condenados não tinham vínculo formal com a instituição, portanto não eram alunos da UFMG ou funcionários da UFMG, e que não havia provas de que a direção da faculdade tivesse sido comunicado da ocorrência. Embora as pessoas, claro, imaginassem que deveria alguém ali dentro da universidade saber isso, que ocorria alguma coisa nas dependências da universidade. A associação, então, cita na ação os desfechos desses 2 casos e afirmam que eles não corroboram com qualquer acusação às universidades. Pede, inclusive, que o Weintraub, ciente de fatos concretos e similares a esse, não se explique porque não efetuou nenhuma denúncia, já que ele estava sabendo que tinha extensas plantações, laboratórios de drogas sintéticas, porque ele não tomou as devidas providências ou denunciou as autoridades competentes, porque foi dar entrevista falando sobre isso e não foi lá procurar as autoridades. Eles também querem explicação sobre isso. O Ministério da Educação até ontem não tinha sido notificado, mas agora já temos aqui uma nota dizendo que a Comissão de Educação da Câmara aprovou a convocação do Abraham Weintraub para que ele compareça à casa para prestar esclarecimento sobre suas afirmações a respeito das universidades públicas. O ministro deverá comparecer nessa comissão no dia 11 desse mês, portanto, semana que vem. Após diversas obstruções de partido e da base do governo, um bloco de requerimento de deputados da oposição foi aprovado por 24 votos a favor contra 8. A Andifes ainda, em sua manifestação aí sobre a UFMG, disse em seu Twitter: o senhor ministro apresentou reportagens com a pretensão de validar o conteúdo de sua entrevista. No entanto, mais do que rapidamente, as próprias universidades, com notas da UNB e UFMG, a imprensa e a comunidade, ao apresentar os casos tais como efetivamente se deram e foram analisados, julgados e concluídos pelas autoridades competentes, acabaram por demonstrar que os tweets do interpelado, portanto, o ministro, não poderiam ser considerados como prova alguma de qualquer prática delituosa no âmbito das universidades. Os reitores, portanto, exigem que ele explique os seus ataques à autonomia universitária prevista pela Constituição, uma vez que afirmou que essa garantia constitucional seria falaciosa. Estamos abertos para os debates. Vitor, ele vai ter que se explicar, vai ter que se explicar sobre essas alegações que ele fez, levianas. Adriles, você passou pano pro ministro quando ele falou, quando a gente discutiu da outra vez aqui. Não. Ele vai ter que se explicar porque os dados, as provas aí, levam a crer que foi uma fala para dar uma lacrada do ministro, sei lá, para jogar uma cortina de fumaça. Eu nem me lembro a circunstância em que ele fez essa afirmação e com qual intuito ele fez essa afirmação. Foi durante uma entrevista para o jornal. Mas associar as universidades federais, as universidades públicas brasileiras a um conluio para plantio da maconha, ou mesmo nesse caso, Adriles, que o Fefito trouxe da UFMG, do laboratório, claro que tem que haver uma sindicância para saber quem é que liberou, né, o laboratório para que alguém entrasse lá e produzisse essas drogas. Claro. Mas vai precisar se explicar porque é uma fala leviana, ou ele vai ser taxado de um falastrão, né? De jogar uma poeira, jogar uma cortina de fumaça em cima de um assunto sério. Ele faz uma acusação séria, é uma entidade pública. Eventualmente ele foi, de alguma forma, não cuidadoso com as palavras, de ter talvez estabelecido uma metáfora muito ruim, mas ele se estendeu nessa metáfora e deu detalhes dessa metáfora e se apoiou numa denúncia, se não me engano, do jornal da Gazeta do Povo, que falou que havia essa plantação não era dentro da UNB, era fora, e esse cultivo era feito. Agora, ele está completamente correto em relação, não ao conluio, mas existe um conluio subliminar e uma leniência total e absoluta em relação ao mercado de drogas em todas as universidades públicas brasileiras. O ministro se equivocou. Há realmente uma cultura plantada na cabeça da psique coletiva dos alunos. Eu convido o ouvinte, se ele não acreditar, simplesmente fazer uma turnê, se ele nunca foi numa universidade pública, em DAs de comunicação, ciências sociais.
amplo e restrito e absoluto. Eu conheço grandes repórteres hoje de Minas Gerais que eram aviõezinhos de traficantes. Outra notícia que o ministro citou, e essa é verdadeira, é que havia sim um laboratório de drogas sintéticas em que era produzido êxtase, LSD, haxixe, maconha e outros tipos de drogas, e eram amplamente distribuídos nos campi da UFMG. O próprio delegado, no caso, o próprio juiz, aliás, no caso, falou que é impossível que as autoridades não tivessem pelo menos algum tipo de conhecimento desse tipo. Isso é muito grave, gente. Um laboratório feito de drogas sintéticas de gente dentro da UFMG. Isso é absurdo. Uma coisa é você ter um consumo amplo, que já é uma coisa que é potencialmente contestável. Outra coisa é você ter na universidade se transformado em boca de fumo para venda e produção de drogas. Isso aconteceu, isso não é metáfora. Eu me lembro particularmente de um caso de 2 jovens que circulavam na FAFIT, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, que eram menores de idade, que vendiam drogas. Todo mundo sabia que eles eram, eu tinha muitos amigos lá, e todo mundo nesse colégio vendiam drogas para professores, para estudantes, e quando eles foram presos, toda a burguesia dos estudantes foi absolutamente aliviada. Ou seja, só quem paga o pato são, como o Fefito bem diz, os rapazes que eram 2 negros, traficantes, menor de idade. Segundo o delegado, alguns pontos, Rodrigo Bonac, responsável por essa investigação em relação ao plantio de drogas, que não era dentro da UNB, ele também disse que não havia dúvidas que a instituição é conivente com a situação de livre mercado de drogas na UFMG. Existe, em relação, ampliando um pouco a discussão, um problema de cunho eleitoral também nas universidades públicas, que é o seguinte: os alunos têm direito a voto, à eleição dos reitores. Então, nenhum reitor se coloca contra a ampla disseminação desse mercado de drogas, que todo mundo, volta a dizer, sabe que existe. Numa tese de doutorado de um aluno da UNB, ele fala que reparou que os alunos que fumam maconha não avançam muito, acabam abandonando o curso, mudando de área, os sintomáticos, né? Ouviram alunos profissionais, ou seja, sempre se repetem o ano. Para ele, o elemento social é importante na difusão da droga. O uso da maconha cria uma sociabilidade, eu estava falando da maconha, uma sociabilidade maior dos alunos dentro da universidade. E há, por fim, ampliando o debate, uma série de empecilhos, por exemplo, para a entrada da polícia militar nos campi. Todo mundo sabe disso. Que, em geral, os campi têm uma estrutura própria de vigilância e só chama a polícia para apurar a denúncia de crimes graves. Eu acho que um laboratório sintético de drogas é um crime gravíssimo. Acho que a polícia militar tem que ser acionada em algumas vezes. A gente pode debater se o uso de drogas deve ou não ser liberado. Eu sou plenamente a favor da liberação da maconha. Eu sou a favor plenamente de que o Estado não interfira na vida social individual do cidadão. O Estado não tem nada a ver com isso, como liberal que sou. Mas é um problema. A droga financia o mundo do crime. A gente não pode ver essa prática ostensiva em universidades públicas, ainda que a fala do ministro tenha sido de alguma forma irresponsável, dizendo que há plantações, é uma bobagem isso, mas há cultivo, há cultura ampla e disseminada das drogas em todas as universidades públicas, só não vê isso quem não quer. Você não quer ser ministro, Adri? Fala pro tio Bolso que eu tô lá, tá ok? Aí você pode falar por ele, porque essa é o complicado, né? É isso, tem que ficar sempre achando um caminho pra entender alguma coisa que faça sentido dentro do que foi dito, de acusações que vem de uma forma complicada. Você explicou aqui de uma forma mais coerente o que talvez ele tenha querido dizer, só que ele é ministro. Quando que ele vai perceber isso? Eu vou te responder falando uma coisa. Eu não sei se ele é muito ingênuo, para usar um sofisma, ou muito inteligente. Porque a partir do momento que ele é cobrado nesse sentido, as pessoas vão falar, tá, mas existe uma cultura de ampla disseminação do mercado de drogas na universidade, e todo mundo sabe que há. Existe uma grande hipocrisia nesse sentido. Talvez isso... vai lá, Fê. Vai. Eu acho que é muito perigoso produzir generalizações. De verdade, assim. E essas generalizações, elas acontecem normalmente, no caso desse governo, com ambientes com os quais eles estão produzindo algum tipo de combatividade. No caso das universidades públicas, que eles querem cobrar mensalidades, por exemplo, em algum momento da vida. Eu comecei minha carreira estudantil na universidade pública, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu morava em Natal. Eu nunca, no 1 ano e meio que passei lá, depois eu fui pro Recife, nunca vi gente me oferecendo droga, nunca vi gente consumindo droga na minha frente, nunca vi uma plantação de maconha lá na frente. Você jura, Fefito? Juro.
Não, mas eu via todo dia. E você fazia PUC, olha só. PUC. E aí, olha que curioso. Você tava numa universidade particular. Experiência individual. Numa universidade católica. Eu tenho amigos em universidades públicas, eu via todo dia também. Se a gente tá falando de universidades públicas e de universidade privada, o problema não é de universidades públicas, não é mesmo? Eu acho, talvez, a discussão de drogas tenha que ser feita com maior responsabilidade em ambientes universitários como um todo, inclusive como os que o Adriles estudou, no qual pagava mensalidade. Agora, dizer que a plantação, não há plantação, gente, pelo amor de Deus. Laboratório tem. Passeia pelos campos da sua universidade pública. Daqui a pouco as pessoas estão começando a apedrejar e queimar campos, porque estão achando que ali vai pousar avião pra levar cocaína pra outros lugares, pra achar que se planta maconha, que se refina cocaína. Não é o caso, gente. Uma universidade pública é um ambiente de ensino. Há usuários de drogas lá? Há. Provavelmente haverá usuário de drogas também nas festas que você frequenta, às vezes nas festas, nas casas de seus amigos, às vezes na sua família, enquanto você tá naquele jantarzinho, tem um primo fumando escondido na varanda. O que eu tô querendo dizer com isso tudo é que não é exclusividade da universidade pública, aliás, não é financiado pela universidade pública que tá ali para financiar ensino, e 3, não é discutido como se deveria discutir. Agora, o ministro chegar e generalizar isso, pra mim, nada mais é que uma vergonha. Deixa eu só fazer um apontamento. Que, quando você coloca na tua explanação completa, buscando ali expandir as fronteiras da nossa discussão aqui do conteúdo, Adriles, eu acho que, claro, ninguém está aqui defendendo e querendo colocar um pano em cima dos malefícios das drogas. Isso é um fenômeno social. O âmbito do campus da universidade é um ambiente onde se exercita e busca se empurrar os limites das liberdades ali. Faz parte da juventude, é uma questão diretamente associada ao uso das substâncias ilícitas, digamos assim, pelos jovens que estão ali buscando, e dentro do ambiente universitário, estão ali se confrontando com uma espécie de enfrentamento da vida. Agora eu vou para a vida adulta, eu vou buscar uma especialização para entrar na vida adulta, no mercado de trabalho, enfim. Quer dizer, eu acho que a questão principal aqui é um ministro que deveria estar gestando a sua pasta com um olhar um pouco mais com distanciamento. Ele faz um discurso basicamente para defender ali um ponto junto aos ideólogos da sua predileção que não auxilia em nada esse debate. É óbvio que isso existe em todos os âmbitos. É claro que aqui, Fefito, a gente também tem que ressaltar que a gente está falando de um consumo dentro de uma universidade pública, no caso, né? Como é o caso da UFMG e da UNB em Brasília, onde esses casos... Na UNB não aconteceu dentro, né? Já sabe-se que foi fora. Quer dizer, o que me pega mais é essa afirmação leviana, essa bomba de fumaça que se joga de um ministro que está à frente de uma pasta, e ele deveria procurar na sua organização ali, na gestão dessa pasta, um esclarecimento, e não jogar uma coisa leviana assim ao vento para gerar uma discussão aí entra no âmbito ideológico da coisa, sabe? Ele lançou uma informação truncada, mal apurada, falsa, de uma denúncia que foi apurada como falsa, mas a parte do consumo amplo e restrito é verdadeiro. Eu até concordo com você que o aluno, o jovem, está querendo ampliar as possibilidades de vida, de percepção, e ele pode usar algum tipo de substância, mas você não pode ser, a reboque disso, que é verdadeiro, ser leniente em relação ao crime organizado, então, que produz violência. Então, você não pode criar um ambiente, ainda mais na universidade pública, de leniência e complacência com crime, de permissividade. Perfeito, entendeu? Mas se ele acha isso, se ele detecta isso que você está apontando, ele tem ferramentas para coibir isso. Exatamente, ele tem ferramentas e ele não pode dizer mentiras, ele não pode dizer basófias baseadas em denúncias mal apuradas. Agora, lembrar que a questão do laboratório de drogas sintéticas produzida com instrumentos da própria faculdade, da própria universidade, tem que ser apurado. Não, foi apurado, foi totalmente comprovado. Tem que ver quem é o responsável. Isso é muito grave. Você transforma a universidade numa boca de fumo, a despeito das discussões se as drogas devem ser liberadas ou não, da proximidade da juventude com expansão de vida. Você não pode criar um ambiente, quanto mais um ambiente público, financiado com dinheiro público, para produzir drogas, que é o que foi feito na UFMG. Vambora? Vamos em frente? Seguindo a política aqui, olha, no STF, a Procuradoria-Geral da República diz não haver elementos que comprovem a suspeição de Sérgio Moro em julgamento do ex-presidente Lula. A reportagem é da Camila Yunis.
A Procuradoria-Geral da República pediu nesta quinta-feira que o Supremo Tribunal Federal rejeite requerimentos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula, que apontam uma suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A defesa acusa o atual ministro da Justiça e Segurança Pública de ter sido parcial no julgamento do petista. Os advogados de Lula alegam que o fato de Moro ser nomeado para o cargo de ministro reflete a ausência de imparcialidade. Para a defesa, as conversas vazadas pelo site The Intercept Brasil também representam uma ação irregular por parte do ministro. No entanto, o coordenador da Lava Jato na PGR, o subprocurador-geral da República, José Adonis Calou de Araújo Sá, acredita que as alegações não provam a suspeição de Sérgio Moro. Para o procurador, as conversas vazadas pelo Intercept, além de serem ilegais, não têm a autenticidade comprovada. Em maio, o site divulgou mensagens atribuídas a Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol, em que eles combinariam atuações na Lava Jato. No parecer, Araújo Sá ainda reitera que o ex-juiz deu o mesmo tratamento a todos os casos na Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente aposta no pedido de suspeição de Moro como uma das principais tentativas de barrar os processos da Justiça do Paraná contra o petista. Lula cumpriu 19 meses de pena pelo caso do triplex do Guarujá e agora aguarda em liberdade o julgamento de recursos em instâncias superiores. Vamos lá, Adrilis, essa suspeição em torno, né, da atuação do juiz Sérgio Moro é uma das poucas esperanças aí, talvez a única, né, da defesa do ex-presidente Lula aí, né? Para você é inquestionável essa retidão do juiz, muito se discutiu a partir da Vaza Jato ali, de algumas ações consideradas desequilibradas, inclusive de acordo com o Código de Ética da Magistratura. Como é que você vê tudo isso aí? É uma discussão que segue ainda com um apelo político muito forte, né? Mas é um apelo judiciário, da objetividade do que é justiça ou não. Assim como, às vezes, quando alguém premia alguém, o prêmio diz mais respeito a quem premia do que ao premiado, eu acho que a questão da suspeição, nesse caso, diz mais respeito a quem suspeita do que o suspeitado. Então a gente tem que perceber quem são os juízes que estão lançando essa suspeita sobre o Moro. O Moro teria acolhido integralmente, Edgar, os 64 pedidos feitos pela defesa de Lula durante o seu julgamento. Ofereceu uma sala especial. O Lula acaba de ser condenado em segunda instância, no caso do sítio. Foi condenado em 3 instâncias, por dezenas de justiças. Se houvesse alguma ilicitude nesse processo, é impossível que não houvesse, nesse crivo de vários juízes, algum tipo de detecção de algum tipo de imparcialidade ou imoralidade ou de algum tipo de manipulação em relação ao juiz Sérgio Moro. Há agora suspeita sobre a própria autenticidade dos diálogos entre Moro e procuradores, porque Walter Delgatti, o dito vermelho, que é um estelionatário, que é um hacker, confessou recentemente que forjou e criou diálogos de autoridades múltiplas. Mudou o discurso, instituições, né? No pacote que teria mandado a nossa querida Manuela Dávila. É absolutamente comum, a gente já falou isso, no processo legal, procuradores e juízes conversarem, não há nenhuma violação de lei, ou manipulação, ou fabricação de prova no processo, rigorosamente nada. Tudo indica que alguns setores do judiciário, ou por tara, por esse garantismo da impunidade, ou por má fé, exatamente, ou por algum interesse escuso, quer lançar lama na operação que, mais uma vez, pela milionésima vez, é a operação mais efetiva de combate à corrupção da história da República. O Gilmar quer pautar a suspeição de Moro pelo quê agora? A gente tem que saber quais são as intenções suspeitas de Gilmar Mendes. Eu acho que essa resistência institucional do garantismo da impunidade ao maior combate à corrupção da história da República Brasileira é que tem que ser analisado. Existe, a gente viu esses dias na fala do Gilmar, essa coisa de não encarcerar demais, deixar os criminosos soltos. É muito fácil, olha só, inverter o raciocínio do Gilmar Mendes. Para não encarcerar demais, o mais interessante é que não haja mais crimes. E quando você inibe o crime pela punição justa, pelo aceleramento dos processos da justiça, por um rigor máximo na investigação, os crimes diminuem de acontecer e, eventualmente, menos pessoas serão encarceradas. Tudo isso prova e reitera e ratifica, mais uma vez, o que eu acho que não pode ser esquecido dessa discussão, que é o maior mico
da história da imprensa nacional, que é corroborar o discurso e a fala de estelionatários, hackers, ladrões, que eventualmente tentaram jogar lama na figura absolutamente impoluta de um Sérgio Moro que comandou, que é a figura-chefe simbólica do maior princípio de combate à corrupção da história da República. Eu vi aí que eu reparei, Adriles, que você usou o verbo no condicional, quando você falou assim, teria, né, no início, sobre Sérgio Moro, as questões relacionadas à conduta dele ali, né? Tem alguns pontos que eu acho legal colocar aqui, independentemente dessa questão da Lava Jato ou não, ou desse preso, desse hacker que está preso, ter alterado um pouco o seu discurso, o conteúdo do discurso, precisa ver se isso aí mesmo que ele está falando procede ou não. É bom lembrar que o conteúdo total desse áudio que a Vaza Jato foi divulgando, a conta-gotas ou não, você pode ser crítico à maneira como esse material foi explorado e tal, esse material está de posse do Supremo Tribunal Federal já há muito tempo, caiu na mão inclusive do juiz Sérgio Moro, que aventou a possibilidade de destruí-lo, sendo que não era uma atribuição dele, já ministro, de poder fazer isso. Agora, eu queria ressaltar o seguinte, o Deltan Dallagnol, que é um dos procuradores mais próximos, pelo menos é o que aparece mediaticamente mais próximo a Sérgio Moro, acabou de receber uma advertência grave do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas é uma advertência absurda. Então, mas se você crê na justiça, você tem que crer na justiça de fato, de uma forma ampla, e não selecionar em quem você crê na justiça ou não. Uma outra observação que eu faço aí, frente ao assunto que a gente está tratando aqui, é o seguinte, foi feita uma pesquisa, um levantamento pelo próprio Ministério Público, foi divulgado agora, recentemente, domingo passado, pela imprensa, uma pesquisa feita pelos próprios procuradores que tinha o intuito de corroborar a tese da defesa do juiz e os argumentos da fala do juiz Sérgio Moro. Para surpresa, essa pesquisa detectou que, de fato, ela acabou reafirmando que o Sérgio Moro contrariou um certo padrão na divulgação ali das conversas, principalmente dos áudios ali. Me refiro, para colocar um exemplo ali bem forte, na ocasião do áudio liberado do ex-presidente Lula, na possibilidade dele assumir o ministério assumir como chefe da Casa Civil, e a pesquisa feita pela própria Procuradoria frustrou os procuradores, porque ela apontou que houve mesmo uma mudança na condução, uma coisa que vinha sendo um praxe dentro das investigações da Lava Jato, foi alterada em função de ser a pessoa que era. Se o Lula ia assumir, o que tudo indica, ia assumir mesmo para adquirir o foro ali e se safar, né, de uma eventual, naquela do Bexias, né, do áudio do Bexias, eu acho que tem toda uma discussão aí, a gente pode colocar, mas é bom que se coloque nessa discussão esses dois fatos. Perfeito. Deltan foi punido, foi advertido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e a própria pesquisa do MP levanta e reafirma que o Moro agiu de uma conduta diferente do praxe que vinha acontecendo na Lava Jato. A gente tem que lembrar do substrato do que foi essa advertência. O Deltan foi advertido por acusar, numa circunstância específica, o STF de promover uma lei ou uma ação de leniência em relação à corrupção. Isso é uma coisa absolutamente objetiva, sem nenhum tipo de ofensa. Você estabelecer, por exemplo, que a segunda instância ter sido derrubada, que é uma coisa de complacência e leniência em relação à impunidade e, conseguintemente, à corrupção, é uma coisa objetiva. Você falou da crença da justiça ampla. Meu caro Edgar, eu não creio nem na amplitude da minha própria consciência. Entendeu? Na vovó que te criou. O Freud diz que a gente não pode confiar nem no próprio desejo, quanto mais na justiça como um todo. É lógico que tem maçãs podres na justiça brasileira. Infelizmente, eu ouso dizer aqui, essa maioria de maçãs podres constituem o judiciário brasileiro. Maçãs podres, às vezes, que não têm consciência da própria podridão, que tem um tipo de leniência em relação à cultura secular de impunidade no Brasil. Você disse também, qual foi o segundo ponto que você colocou? Da pesquisa do Ministério Público. A pesquisa é feita com os maçãs podres. Então, as maçãs podres já estão habituadas a esse tipo de discurso, entendeu? Mas ele é podre porque ela fala uma coisa que te desagrada ou ele é podre? Não, era podre porque a gente deu um exemplo perfeito e objetivo em relação a quando o Deltan foi exatamente punido
por aquilo que ele faz de bem pela nação, que é colocar, encarcerar e julgar de maneira justa pessoas de colarinho branco que nunca tinham ido para a cadeia. Quando o rapaz fala que existe uma política, quer dizer, existe uma ação objetivamente de leniência em relação à corrupção no país, a gente vê isso o tempo inteiro em relação ao STF, na questão da segunda instância, na questão da própria suspeição do Moro. E isso é exatamente uma crítica objetiva. Aí eu volto ao meu primeiro axioma. Assim como o prêmio diz muito mais a quem premia do que quem é premiado, a suspeição diz muito mais a quem suspeita que é premiado. É claro, foi feita também uma pesquisa recentemente em relação ao apoio do judiciário do brasileiro. É lógico que o apoio do brasileiro é em relação a essa exceção do judiciário brasileiro, que foi a Lava Jato. Oxalá, eu espero que seja, a Lava Jato se torne hegemônica no sentido de combater o crime. Você falou outra coisa que agora eu estou lembrando, em relação ao Moro, que foi... Agora esqueci de novo. Enfim, bom, em relação à suspeita dele, da ação dele de proximidade em relação aos procuradores. Aí eu faço até um adendo a você, eu abro os braços a você. Eu acho que, eventualmente, o Moro já tinha algum tipo... A Lava Jato começa em 2015, 2016, se não me engano. Ele já tinha uma percepção de culpabilidade, por exemplo, do Lula. Eventualmente, ele pode ter, de alguma forma, atropelado, no sentido verbal do termo, aquilo que já era uma convicção dele. Mas não há, nos elementos comprobatórios do julgamento, nenhuma ação de deturpação ou fabricação ou manipulação de provas. Então, ele é absolutamente idôneo na questão da justiça, mais uma vez, corroborado por várias instâncias e vários juízes que decretaram a culpabilidade do Lula. Vamos em frente, fechamos esse papo? Vamos nessa então, agora é hora da gente falar de nutrição aqui no Morning Show, saúde, estilo de vida, economia, tecnologia. Sim, olha, o assunto são escolhas alimentares, dá pra gente falar sobre tudo isso, tudo junto e misturado, sem esquecer de um dos motores da felicidade, que é o prazer, a sensação de prazer que a gente quer ter a todo instante. Nas últimas décadas, com o crescimento da internet, da indústria alimentícia, nossa cabeça foi irrigada por um mar de informações. O que comer? O que é saudável? O que é politicamente correto levar à mesa? Diante desse e de outros questionamentos, as empresas do ramo tiveram que se adaptar, se reinventar, numa busca incessante para agradar cada vez mais o consumidor exigente nesse mercado tão variado e tão plural. É por aí, Paulinha. Ah, Edgar, você quer que eu responda essa pergunta? Você tem uma alimentação saudável. Bom, mas é um pouco complicado. A nossa vantagem é que hoje a gente tem aqui no Morning Show o José Cirilo, que é o diretor executivo de marketing da Seara Alimentos, que se prepara para colocar no mercado a linha incrível que é composta de proteína vegetal. E para isso eles fizeram muita pesquisa, estão muito por dentro desse mercado e vão trazer aqui informações para a gente. Eu já começo perguntando para o Cirilo o que é que fez com que a Seara voltasse seus olhos para esse mercado da proteína vegetal. Foi o sucesso do Incrível Burger, que eu já comi e fiquei bem impressionada? Bom dia, Cirilo. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulinha. Bom, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Junto com vocês aqui nesse programa e na Jovem Pan. E o sucesso, na verdade, do Incrível Burger, ele só confirmou anos e anos de pesquisa que a gente tinha quando a gente entendeu que essa tendência da proteína vegetal ia bombar. Hoje no Brasil são 30 milhões de brasileiros que se dizem vegetarianos ou flexitarianos. E o que é o flexitariano? O flexitariano é aquele consumidor que pelo menos 1 ou 2 vezes na semana troca a proteína animal pela proteína vegetal. Sim. Então esse é o mercado que explodiu muito no último ano. E aí a gente, quando lançou o Incrível Burger em fevereiro e março, só confirmou. Tanto que a gente vendeu 6 vezes a estimativa. E aí foi tanto sucesso que a gente resolveu trazer uma linha, né? A linha Incrível, onde a gente traz o Incrível Empanado, o Incrível Quibe, né? O Incrível Carne Oriental. Ou seja, a gente lançou essa linha para atender essa necessidade, porque a prioridade número 1 da Seara é justamente entender o comportamento do consumidor. Cirilo, você falou esse termo aí, né, flexitariano, né, é uma novidade também isso, né, a gente está habituado a ouvir vegetariano, veganos agora tem um movimento, né, se voltando a esse tipo de alimentação, encontrando ali não só um ponto de alimentação saudável, mas também com relação a uma ideologia, um olhar
olhar de mundo e tal. Isso acaba despertando, e acho que até isso é uma das razões que acaba despertando uma curiosidade nas pessoas, de uma maneira geral, em experimentar produtos com a chamada proteína vegetal e também aí saber como incluir na sua alimentação diária, na sua nutrição, né? Agora eu fico me perguntando, e imagino que boa parte dos que estão aqui ouvindo a gente falar sobre isso também se questionam com relação ao sabor, né? Porque, como eu falei, né, a gente busca o prazer sempre, né? E entre os maiores prazeres da vida está a alimentação, né? O sabor das coisas que as coisas têm. Não, o ponto do sabor, ele é um ponto muito relevante para o consumidor. Quando a gente foi entender, né, por que esse mercado estava indo tão bem, o que motivava esse curioso, esse flexitariano a participar e entrar nesse mercado, a gente sabia que ele não abria mão do sabor e da textura de carne. Ele é um pouco diferente do vegetariano, onde ele não faz tanta questão do sabor e da textura de carne. Então, quando você traz um produto que atende isso e a gente garante o melhor sabor, né, a gente quer esse sabor muito mais próximo da carne, aí é o resultado, aí gera a explosão. Tanto que a gente montou e trouxe junto com a linha a biomolécula I. O que é biomolécula I? Boa, o que é biomolécula? Então, essa é uma pergunta que a gente recebe muito. A gente foi entender na composição dos sabores qual é a melhor composição de ingredientes e aromas que ativa as papilas degustativas e traz a satisfação sensorial daquele consumidor. Então a gente tem hoje a biomolécula I, que é exclusividade da Seara e é inédita no Brasil, porque a gente não quis abrir a mão do sabor. Então essa foi uma das coisas que motivou a gente lançar essa biomolécula aí dentro da linha Incrível. Sim. E muita gente também discute essa questão de, mas não é mais barato se alimentar de proteína vegetal. Esses produtos são muito elitizados, são muito específicos. Essa relação com o preço, ela é verdadeira? E existe uma justificativa para isso? Sim, existe. Hoje o segmento de proteína vegetal cobra o que a gente chama de um premium, ou um preço acima, em média 40% do produto regular, porque a cadeia de abastecimento ainda está se ajustando. Né? O consumo de soja, o consumo de ervilha amarela, né? O consumo de outros vegetais, isso foi tão demandado durante esses últimos 6, 8 meses que incrementou o custo dele também para aquisição. E a gente está repassando. O que a Seara, como uma empresa de grande escala no mercado, uma empresa de alimentos, né, muito grande, uma das maiores do Brasil, pode trazer para esse consumidor essa acessibilidade no futuro. Tornar esse produto mais acessível. Por isso que a gente começa a negociar globalmente com alguns fornecedores, para poder trazer essa acessibilidade para o consumidor. Porque a gente sabe que até 2045 vão adicionar 2,4 bilhões de pessoas no mundo. Então, nós temos que trazer soluções alternativas de alimentação, né? Porque o papel da Seara é justamente esse. Como a gente transforma o mundo através dos alimentos e relações. Então, é uma combinação de propósito com técnica. Né? A Seara fez recentemente um evento de lançamento em São Paulo, vocês convidaram uma rede forte, um time forte de influenciadores. Esse impacto também de pessoas que têm conhecimento do produto e estão falando sobre ele, né, com a legitimidade de quem já o experimentou, é importante para vocês? Não, a gente, né, a Seara decidiu há um ano atrás e trazer os influenciadores como parte da comunicação. Os influenciadores viraram um canal de comunicação no Brasil. A rede social ganhou muita relevância. E aí a gente se reuniu e trouxe um grupo de influenciadores para trazer essa credibilidade, trazer essa conversa com o consumidor. O consumidor moderno, o milênio, como a gente chama, né, que é 40% do consumo de proteína vegetal vem dos millennials, né, esse consumidor, ele busca essa conexão, ele busca ter um conteúdo. E a gente trouxe os influenciadores. Tanto que a gente está trazendo a Maísa, né? Tá trazendo a Giovanna Ebach, o Bruno, né? A Chantal. São pessoas que estão com a gente já há muito tempo. Eu vi uns trechos, né, dessa cobertura desse evento que vocês fizeram. E no próprio evento se falou do fechamento de parcerias com restaurantes conhecidos, né? Dá para fazer algum spoiler? Quer adiantar para a gente quem é que já está com essa linha da Seara? Nós fechamos, né? Uma parceria muito grande com a Applebee's. Fechamos com a Subway.
Então, no Brasil inteiro, essas duas cadeias alimentares vão ter os produtos da linha Incrível. A gente também fechou uma parceria muito interessante, que foi a coxinha da Offner. Que é a famosa, pra quem coxinha, não conhece, é uma das mais famosas, né? Muito famosa. Então, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, teremos a incrível coxinha da Offner. Você tá mexendo num patrimônio paulistano, né? A coxinha da Offner é famosíssima. Não, sabe o que é curioso? Que essa história de proteína vegetal, às vezes as pessoas associam muito ao hambúrguer ou à simulação de uma carne de vaca, Sim. né? E você vê que também tem de frango. Então, é uma carne vegetal que simula esse sabor e a textura do frango. É tanto, Paulinha, você tá correta, que eu desafio vocês a provarem o nosso incrível empanado e vocês vão ver que é justamente sabor e textura de frango. É impressionante como a gente chegou nesse nível de detalhe para atender essa necessidade. E quando que chega no mercado? A gente começa a vender toda a linha, né, a partir de 20 de dezembro. Uhum. E o primeiro trimestre do ano que vem, a gente garante abastecimento quase que nacional. A gente sabe que leva um pouco mais de tempo para alguns lugares no Brasil. Mas eu convido vocês a experimentarem o nosso incrível burger da linha Seara. Ele hoje está disponível em vários lugares, no varejo. Ele é produto da Applebee's. Então, convido todos os ouvintes e vocês a provarem e dar o retorno para a Seara. Porque uma das políticas que a gente tem na companhia é escutar muito bem os retornos, os feedbacks. Porque só assim a gente pode fazer produtos melhores. Legal. Esse foi o José Cirilo, diretor executivo de marketing da Seara Alimentos. Hoje esteve aqui com a gente para contar um pouquinho sobre essa nova linha incrível que chega... quando ao mercado? Dia Você 20, falou no a início? partir do dia 20 A partir do agora. dia 20. 20 de dezembro, começa a vender em todo o Brasil. Legal, Zé Cirilo. Obrigado, viu, pela participação aqui no Morning Show. Obrigado a vocês. Agora 10 horas 42 minutos, horário de Brasília. O caminho de ser velocista... A Black Friday acabou, mas as ofertas da Teleanorte não. Bora fazer economia na Teleanorte? Pisos Eliane, até 30% de desconto. Furadeira e parafusadeira Goodyear, de R$ 239,90 por R$ 159,90. Lâmpadas LED, leve 6 e pague 5. Bora aproveitar. Bora fazer economia na Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br e confira. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, retomando o Morning Show com mais um episódio do nosso já famoso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Os protagonistas dessa vez são colegas de set, Fefita, é isso mesmo, meu camaradinha? Pois é, Edgar, agora O que aconteceu? A briga também se dá na TV a cabo, entendeu? Nos humorísticos. Os ambientes dos humorísticos não são tão leves quanto se imagina, pelo visto, porque o Vai Que Cola é um grande sucesso do Multishow, um sucesso de anos, aliás, uma das maiores audiências do canal, já foi parar no cinema 2 vezes, mas teve treta entre seus integrantes. Segundo o Jornal Extra, o tempo fechou entre a Samantha Schmitz e o Marcos Magela, e eu espero ter pronunciado direito o sobrenome dela, porque cada um pronuncia Vai de um arrumar jeito. encrenca, hein, se falar errado. Não é mesmo? Os dois teriam brigado feio no final, no penúltimo dia de gravação da nova temporada do Vai Que Quem Cola. é ele, Fefito? Explica pra gente Marcos ali Magela da foto. Os na dois são os imagem. dois do meio, ó. Samantha Os dois do meio, Schmitz ali, ó. e o Marcos Magela tá do lado dela ali. São os dois integrantes do meio, você que tá vendo aí pelo YouTube. Boa. Os dois teriam brigado no penúltimo dia de gravação e quase chegado às vias de fato, gente. Partido ali pra gritaria, segundo diz o Jornal Extra. Precisou do pessoal do Deixa Disso? Precisou de uma galera do Deixa Disso. Que bom que tem a galera do Deixa Disso nessas horas, né? Pra botar um pano quente ali e tal. Segundo o Jornal Extra, também os dois já vinham se estranhando há um tempo. E essa discussão teria sido motivada por uma brincadeira da Samantha que não foi bem recebida pelo Marcos Magela. Essa brincadeira foi entendida como uma provocação. O clima, então, culminou nesse episódio que acabou rolando no dia 13 de novembro e só agora veio a público quase um mês depois. Por que só agora veio a público? Porque as pessoas começaram a estranhar que os dois, que eram bem amigos antes,
não estavam mais tão amigos assim, entendeu? Quando se falava ali, o povo foi investigar, já descobriu o que aconteceu e teve testemunhas da briga. Até demorou pra vazar essa briga aí com testemunhas, hein? As gravações do Vai Que Cola já foram encerradas, até publiquei lá no meu blog umas semanas atrás, você pode ir no jp.com.br/Fefito pra saber mais sobre isso, mas a Fiorella Matheus deixa também o elenco do Vai Que Cola, ela vai se dedicar a outros projetos, então já vai ter aí, essa também é a última temporada, é a temporada de despedida, e vai ter mais reformulação de elenco a caminho do Vai Que Cola. Agora, se a reformulação de elenco vai ser na base de quem sai e quem fica por causa dessa briga, só saberemos no ano que vem. Espero que não, né? A gente tem que ser civilizado, fazer as pazes, dar o dedinho, né não, Paulinho? Fazer o que a gente faz aqui. Todo dia. Eu ia falar, se tiver uma treta minha com a Disney, ninguém vem apartar não, hein? Eu não. Se ele me der um clinch, eu agarro, Edgar. Brincadeira, querido. Gente, pra mim, sinceramente, a Paulinha ainda não falou porque eu cortei ela, mas vou falar agora. Todas essas discussões, Paulinha, e eu sei que você vai concordar comigo, tem que ser resolvidas de um simples jeito. Num ringue de gel. Nossa senhora, hein? Numa live com comentários. Não dos é? aqueles que querem, né? O povo Tirar briga, um a gente se suquinho. diverte, né não? Melhor coisa. A gente transmite, pode ser na Jovem Pan. A gente faz o ringue de gel da depende do Pan. contendor, não é assim Então. não, Fefito, calma. Por quê? Depende do contendor, do lutador, calma. Vamos lá, vai. Vai querer me Vai, agarrar em ringue ringue de de gel, que eu não sou facinho assim, não. Vamos A Deus agora. tá vendo. Vamos com um pouco de glamour agora nessa festa. Pobre, Essa festa aí. não me convidaram. Pelas estradas. A música, trilha sonora BG para esse almoço, para esse converscote luxuoso. O Tribunal de Contas da União, a gente já falou isso aqui no Morning Show, decidiu liberar refeições com lagosta e vinho importado contratadas pelos STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Esse papo, Edgar. Vamos lá, não é Paulinha. novo, né? Desde maio que a gente ficou sabendo de um bonito cardápio. Você quer que eu faça uma leitura aqui? Um saboroso, cara. Bobó de camarão, camarão à baiana, medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada, bacalhau a gomes de sá, frigideira de siri, muqueca capixaba à baiana, arroz de pato, vitela assada, codornas assadas ou carré de cordeiro e medalhão de filé. E vinhos premiados. Tudo em Safra conta, né? igual ao posterior a 2010. E premiados. 4 premiações internacionais pelo menos, e é isso que Não, a festa da pediu- Sandra é essa. A Sandra com certeza aprovaria. Aprovaria. E estaria feliz nessa O cardápio festa. estaria- Sandra, meu nome é STF. Sandra. Bom, a licitação inicialmente era do quê? 1.134.000 e alguns outros reais, com lance mínimo de R$ 463.319,30. Aí deu maior problema, várias pessoas acharam ultraje, né? Enfim, por quê, né, gente? Porque o era- Brasil O TCU achou em conta. que não tava em tá conta. podendo. Então, calma. Aí, o MPU, o Ministério Público, entrou com uma ação, achando completamente descabido isso daí, né? E dizendo que o cardápio destoava com, abre aspas, a escassez e a simplicidade dos gêneros alimentícios acessíveis, ou nem isso, a grande parte da população brasileira que ainda sofre com a grave crise econômica que se abateu sobre o país há alguns anos. Agora, por essa motivação dessa ação, foi parar no Tribunal de Contas da União, que acabou liberando, dizendo que essa licitação pode ter, mas tem algumas limitações aí. Esse jantar maravilhoso na Babesco, que eu gostaria de estar sendo convidada, ele só pode acontecer quando ele for realizado para mais de 100 pessoas, sendo elas 2 de altas autoridades. Aí eu fiquei me perguntando, quem seriam as altas autoridades? Então, vou dizer para vocês aqui. Presidentes dos tribunais superiores, chefes de Estado ou de governo, vice-presidentes de outros países, vice-primeiros ministros, ministros de Estado, presidentes do Senado e da Câmara e governadores. E aí, galerinha, tudo bem? Tá um valor assim em conta? O que vocês acharam? 463.319 para um bom cardápio assim, chique, de um restaurante de vinhos importados, tá beleza? Quero saber, e aí, Adrilis? E precisa servir tudo isso? Quando as altas autoridades vêm, tem que ter mesmo um bom banquete? Tá de boa a Como gente que é? pagar isso aí pra esses caras aí? Não, é relativo. Parece uma coisa populista, né? Não, a autoridade tem que
ter seus regabofes, tem que ter exatamente um cerimonial mais parcimonioso em relação ao luxo e à ostentação, mas isso é uma cultura nefasta, mesquinha, tosca, provinciana que a gente tem. Existe um autismo endêmico, histórico das autoridades brasileiras, né? Um princípio de justiça abstrata, supra-real, e como já dizia bem, acho que Rousseau, aquele sujeito que diz amar a humanidade, mas despreza ou é indiferente ao próprio semelhante que está do lado. E os ministros, de alguma forma, são indiferentes a quem está do lado nesse sentido. Eles têm um rigor em relação à palavra da lei, que solta criminosos, por exemplo, mas na hora de perceber esse tipo de coisa, de gasto público desnecessário, luxuoso, ostensivo, eles não estão nem aí, acham que é uma coisa que eles têm direito e acham que é uma coisa menor. Agora, só para fazer uma comparação, a título de estabelecer que a gente não está sendo exatamente populista, eu vou falar uma das coisas aqui. O ministro do STF tem direito a 3 salários mínimos, por exemplo, por 3 dias de viagem, diárias de hotéis que chegam a R$3 mil, passagem de primeira classe, meu caro Edgar, que chegam a R$40 mil. Só em 2018, nosso querido Toffoli gastou R$60 mil em uma viagem para Veneza, para satisfazer os seus olhos. Caramba. Juízes do STF têm auxílio funeral, até para morrer, auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio escolar para cada filho. Alguém pode dizer, sim, eles têm escala maior do que um trabalhador brasileiro que tem alguma coisa nesse sentido também. Mas veja bem, na Suécia, que tem um dos maiores IDHs do mundo, os juízes do Supremo ou de qualquer instância não possuem nenhum auxílio salarial, extra salarial, nenhum. Não possuem carro, nem auxílio moradia, nem secretárias, nem assistente particular. Alguns deles vão para o trabalho, de bicicleta ou de trem. Ontem, eu acho, meu caro Edgar, a gente viu o Congresso aprovar o fundão partidário, né, de 4 bilhões para manutenção da própria vida política deles. Dinheiro retirado da saúde, da educação, da infraestrutura do país. Ou seja, existe uma cultura de leniência com o gasto público para cima, para luxos. Eu acho que a função do poder público, como o próprio nome diz, é poder ajudar o público. Não poder ajudar a ficar ostentando os seus próprios bens, os seus próprios luxos. Entendeu? É simbólico. O Estado sustentar a regabof na Babeça não pode nada representar para o bolso brasileiro, nesse caso aqui. Mas é simbólico do paradoxo que esse STF vive. Entendeu? A mensagem que isso passa, né? Exato. Você falou 2 coisas. A gente está falando aqui dessas regalias todas, né? Além do salário ser um ótimo salário de um juiz, de um magistrado, ele tem todas essas regalias, né? Pagas. Quer dizer, não é que ele tira desse salário, é como luxo mesmo. Tudo bem, algumas coisas fazem sentido, fazem parte dos protocolos ali, do cargo e tal, mas é muita coisa. Essa questão que a gente traz junto na discussão que você trouxe do fundo partidário é um absurdo. A mensagem que passa para a sociedade é de que, assim, é um deboche descabido no momento em que se busca sanear as contas públicas, desinchar o Estado. Aí vem essa história, eles defendem essa história, vai ver se eles querem mexer ali no organograma dos partidos políticos, fazer a reforma, a tão esperada reforma política. Não quer, eles estão legislando ali em causa própria. Agora, quem que deveria regular isso? Quem é que deveria botar um limite em tudo isso? Teria que ser feita uma reforma política de alguma forma, no mínimo. Quem que vai aprovar a reforma política? E tem que fazer uma reforma cultural no espírito das autoridades públicas que eventualmente não querem reformar nada. Eles não fazem andar nada. E um sistema de justiça, Edgar, tem que ser justo. Assim, justo no sentido assim, lato da palavra. Você é austero, você tem que transmitir confiança e austeridade. Se você não transmite isso pro público, o público fala lá, eles são simplesmente autoridades que estão nadando em dinheiro público e não fazem nada por nós em contrapartida. Sim. É um negócio catastrófico. Olha, a gente falou do ministro Weintraub aqui no Morning hoje e eu queria dizer para vocês que ele participa do Pra Cima Deles. Estarei lá. Às 16 horas aqui na Jovem Pan, programa comandado pelo Silvio Navarro. Então, se você quer ouvir o que tem a dizer o ministro, muito provavelmente a questão que a gente tratou aqui, tantas outras vão ser tratadas. Anote aí, Pra Cima Deles. 16 horas, apresentado por Silvio Navarro. Na época da faculdade. Você vai estar lá? Sim, estarei. Boa. Você tá comprometido, você tem que fazer essa pergunta. Você tem que fazer essa pergunta. Não. Tá certo. Olha aqui, vamos para um intervalo rápido. A gente já volta com o Morning Show, 11 horas, 1 minuto. O horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, vamos seguir com o Morning Show. Olha, essa história é incrível, hein? Na Espanha, uma mulher
foi reanimada. Vocês devem ter esbarrado com essa notícia, porque foi um destaque aí. Ela foi reanimada por médicos após mais de 6 horas em parada cardíaca. A mulher estava lá, apagada, 6 horas, os médicos foram lá e reanimaram. Conta essa saga, essa história, esse épico pra gente, Paulinha. Cara, é uma história realmente surreal. O nome dela é Audrey Marsh, é isso? Sim, ela tava ali, enfim, ela tava numa travessia pelos Pirineus com o marido, e aí bateu uma tempestade de neve e ela começou a entrar ali naquela situação de hipotermia. Bom, aí é isso. O marido não conseguia mais ver batimentos cardíacos, não tinha respiração, chega o resgate. Todo esse tempo, Edgar. E o que aconteceu? O uso de uma máquina que substitui a função do pulmão. É um dispositivo chamado ECMO, que foi usado pela primeira vez na Espanha para ressuscitação. Então, ela se conecta ao sistema vascular, né, cardíaco, e substitui a função pulmonar e cardíaca. Então, também essa mulher, você imagina, o corpo dela acho que estava 18 graus. Gente, vocês sabem, né? Temperatura normal 36 e pouquinho. Ela estava congelada, basicamente. E o que parece que você fala, pô, isso agrava, na verdade contribui. Os médicos disseram que se ela tivesse numa temperatura normal, tipo, agradável, não muito resistiria. Provavelmente ela estaria morta, né? Essa condição dessa baixa temperatura acaba preservando o cérebro, o coração, mesmo ela estando em parada cardíaca. Então, milagre, maravilhoso. Tem também o uso dessa máquina, milagre que pode ser uma esperança, né, para vários casos aí que a gente vê de parada cardíaca. E nasceu de novo, hein, amiga? Meu Deus, que história para contar. E ela até, enfim, deu entrevistas e tal, e falou que não se lembra de nada desse período de 6 horas. Ficou completamente, assim, perdida no que desespero, imagina o desespero do marido ali na frente total. daquilo. Essa é importante essa questão desse aparelho que mantém artificialmente a ventilação, né, a respiração e os batimentos aí do músculo do coração, né? Que oxigena o cérebro, né? Porque a grande questão é essa, E eles né? ficaram com medo também, de na hora que voltasse, se ia ter alguma sequela. Então, E aí? Não, foram poucos. Ela já vai começar a andar, claro, ficou um pouco, né, debilitada. Acho que talvez uma sensibilidade na mão, se eu não me engano, mas tudo voltando a funcionar normalmente. Também é um alento, né? Porque no fim das contas a gente vê como a medicina tá avançando pro bem também. Nessas horas, porque a gente costuma pensar em doenças que não são curadas, em tragédias familiares e tudo mais, mas quando a gente vê uma história inspiradora como essa, a gente vê que dá pra salvar a vida, dá pra prolongar a vida, a gente tá vendo um futuro que pode ser muito positivo nesse sentido. É um alento, mas me permitam filosofar sem ter fumado nada. Eu quero que você faça uma poesia, transformar em poesia um alento, essa história. mas é uma angústia. Sabe por que eu fico percebendo isso? A ciência está tomando o lugar da religião. O que a religião promete fundamentalmente para nós? A imortalidade. Quanto mais a ciência evolui, Adriles, mais ela se aproxima da concepção divina. Pois é, mas agora falando sério, a ciência está tomando lugar na religião no princípio de oferecer aqui, já na Terra, não agora, mas a imortalidade. Eu acho que vai ser cada vez mais difícil a gente morrer com os adventos e novidades da medicina. Não, calma, da medicina e da ciência. Eventualmente, só que por enquanto, se a gente ler o livro do Harari, lá, o Homo Deus, ele diz que a próxima revolução que vai ter na humanidade é a revolução biogenética, em que as pessoas realmente vão ficar mais belas, mais fortes, mais saudáveis, entendeu? E vão viver muito mais. Só que quem serão essas primeiras pessoas que vão entrar nessa onda serão as pessoas mais ricas que vão criar realmente uma elite biogenética. Os outros, nós, que a gente não tem muito dinheiro para aproveitar essa revolução, a gente vai morrer normal e velhinho. Eu me lembro dessa história do Admirável Mundo Novo. Tudo bem, viver exponencialmente, como se diz, parece que tem uma previsão que em 2045 a média de idade vai ser 100 anos, graças ao advento dessa revolução biogenética. Mas o que a gente vai fazer com a vida? Porque a religião, para além da promessa de imortalidade, ela oferece, na verdade, um sentido de vida. E se você viver muito tempo, com muita saúde, com muito prazer, com muita, enfim, exasperação de vida,
você não alcança o sentido de vida. Eu lembro daquele livro Admirável Mundo Novo, que é o seguinte, você tem exatamente essa função distópica é o contrário da utopia, que parece uma tragédia, você lê aquele livro, é uma tragédia, mas você não percebe outra tragédia. Todas as pessoas ali são felizes, todas as pessoas tomam o soma, a droga do prazer, Edgar. Ninguém tem problema, ninguém tem angústia, todo mundo vive eternamente. Aí tem uma pessoa que enlouquece. Eu preciso de um contraste, eu preciso de algum tipo de revelação, eu preciso do contraditório, eu preciso ser, para além da felicidade, Oi, Adriles. realizado. Eu preciso ser realizado. E a realização tá no princípio religioso, assim, do Cristo, que se doa, Oi, que se Adriles, sacrifica, prazer, contraste. que se sacrifica, Então, você é a promessa da minha realização, filho. A pessoa que se doa, que se sacrifica em nome de alguma coisa, e essa pessoa, aí o ditador dessa república distópica fala pra ele, meu filho, isso é atrasado, ninguém quer sofrer por causa disso. Essa pessoa vai embora e se suicida porque ela não aguenta a opressão da felicidade, da imortalidade. Você contou A gente tá arrumando pra isso, Edgar. Você falou- Pra quem quiser uma coisa mais popzera, que Botei o final não do só o livro do Adrilles, na Netflix tem uma série francesa que chama Ad Vitam, que fala exatamente sobre a situação aonde, através da ciência, eles descobrem uma forma de nunca morrer. Admirável e é Mundo muito Novo, Aldous Huxley. interessante É, também o- o vocês- desenrolar dessa história, como o mundo reage a uma situação onde as pessoas não morrem, Terrível. onde os jovens são exceção, porque ninguém mais tem ou quer ter filho, e é uma coisa muito curiosa mesmo de você ficar refletindo sobre. Não Eu- morrer é horrível, Fefito. Além de outras possibilidades, como a gente viu no Years and Years, né? A possibilidade de você viver isso. artificialmente, sua consciência ficar na nuvem eternamente. Ah, não, mas isso é Isso. péssimo, eu quero fazer Mesmo sexo. Simpsons, os ricos também acumulavam órgãos alheios. aí, Consciência faz trocando. sexo, Fefito? Essa garota, a filha do casal do Years and Years, não sei se você que nos ouve, nos assiste, viu essa série muito legal. Da Do HBO. meio pra frente, ela vai ficando meio Podé embolada. diz que é meio esquerdosa. Ela é maravilhosa. Ela fica meio embolada do meio pra frente, mas é boa, é boa. É bem boa. Existe até um conceito novo ali, de futurista, da questão Sim, da transhumano. Transhumano. É. O Harari fala disso também. Transhumano, que é você vira uma interface. Quando você falou agora disso- tá Uma junto interface meio Isso. robô, conectado. cheio de- Quando Mas você olha falou só. disso, eu lembrei desse capítulo dessa série. Inteligência artificial pode não fazer sexo, Adriles, mas certamente vê nudes. Então cuidado com o que você posta. Ô, mas você vê nude, mas você não faz nada Ô, com Adriles. nude. Não, consciência, não quero não. Você citou aí o Admirável Mundo Novo do Huxley. E tem um outro livro dele, não sei se você leu. Aí, E eu também agora não sei dizer se ele é anterior ao Admirável ou posterior. Eu acho que é posterior. Chama Também o Cisne Morre. Que teria inspirado o Orson Welles na roteirização de O Cidadão Kane. Jura? Ele trata do William Hearst, aquele magnata. Da imprensa americana. E esse cara, no seu império, no seu castelo, ele banca um cientista para desenvolver um substrato para ele baseado em vísceras de carpa, olha que maluco, a vida Em eterna. lagosta, Lula? A vida eterna, porque a carpa é um peixe que na tradição japonesa ele Sim. significa longevidade, né? E nesse livro, ele exatamente relata a vida desse magnata, William Hearst, da imprensa americana, e ele mantém um cientista trabalhando no laboratório no seu castelo, né? Para desenvolver esse substrato para a vida eterna, para a vida, enfim. Mas a vida eterna é um horror. Acho que era uma noia dele É um horror. isso. O Saramago falava disso. Falei, gente, diz que a promessa de céu é a eterna contemplação da face de Deus. Durante milênios. Pensa isso, Edgar. É angustiante. A vida só é interessante porque ela tem um fim. Você percebe? Cada momento é crucial na nossa existência, porque a gente percebe que em algum momento, esse momento vai se esgotar e a vida vai se esgotar. A finitude. Quando você tem exatamente essa dimensão da eternidade, Eu gosto de gera um filosofar. tédio absoluto, A cara. finitude é necessária para nossa o fim é saúde. a morte é o sentido da vida. Tanto o sentido lato do termo, quanto exatamente de se aproveitar cada momento, porque pode ser o último. Para reiniciarmos o ciclo ou não, Adriles? Então. Para reiniciarmos? A gente reinicia, a gente ressuscita o tempo inteiro de Olha pelas aí. mortes cotidianas. Por exemplo, Não. ontem a gente tava brigando, hoje eu amo todos A gente vocês. tá- Não, essa amor. coisa da pequena morte pode ser bonita em tese, assim, mas o fato é que a gente vive angustiado porque não sabe o que vem depois. E prolongar é evitar saber o que vem depois. Ninguém sabe como é essa descida de montanha-russa uma hora que a gente Meu fecha querido, o olho eu pra vou não pro abrir céu, mais. você eu não sei, eu sou muito bom. Nossa, Adriana, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que esse conceito daí, que você falou sobre sua vida, Eu é vou pro debatível. céu, se você quiser eu te dou uma mãozinha pra você sair do É purgatório debatível. e vir
Não, querido, eu vou canonizado, sem escalas. Vamos falar de entretenimento. Quem puder, vá agora no nosso canal no YouTube, youtube.com/Morning Show, porque a reportagem a seguir é ainda mais legal de acompanhar por imagens. Vai lá, vai pro nosso canal, assista tudo isso, porque é o seguinte, o Gustavo Araújo, o Pelota, tá conferindo de perto as novidades da maior feira de cultura geek no Brasil. É por lá, e por lá não falta gente fazendo cosplay, né? Aquelas... É muito legal. Tive lá ontem, é muito curioso. Você não consegue andar sem ficar olhando pra tudo quanto é lado. A galera, se fantasia, mas às vezes com uma perfeição incrível de vários detalhes, muito de detalhados. Filmes, séries, enfim, de personagens que elas gostam. E na CCXP é incrível mesmo, porque tem tudo que é lugar e as pessoas dão um capricho que você fica pensando, essa pessoa foi contratada. Investimento pesado, Paulinha. Mas e pra todas as idades. Eu lembro que teve um ano que eu fui lá que tinha um casal de senhores que arrasava. Vamos conferir? Vamos lá, solta aí, Bruno. E aí, galera do Morning Show, estou aqui novamente na maior feira de cultura pop da América Latina. E hoje vamos aqui procurar cosplay. Tem um monte de cosplay, estamos na área de cosplay aqui, tem cosplay amador, profissional. Vamos conversar com essa galera, vai, bora! Como é que é a risada do Coringa? Tá meio rouco? Como é que você chama, cara? Eu sou o Thor. É isso que eu tô falando. Não é pessoa física, é o Thor de verdade, pô. E você tá muito cegado pra estar de Kratos, né? Que Kratos ele é o deus da guerra, né? Não é verdade? Problema, garoto? Não, calma, é que, veja bem, E eu estou aqui no desafio de achar um Coringa com uma risada sensacional. Ô, Coringa, comeu feijão hoje, Coringa? Professor, a vida de professor não dá muito certo? Bem, realmente é meio difícil, principalmente se for no Brasil, né? Ainda bem que é ficção, né? I'm Batman. Continuo minha busca da risada do Coringa da CCXP 2019. E agora é mais o Coringa, vamos lá. Eu quero aquela risada, por favor, segura o microfone. Pode deixar? Vai, brilha. Achei prazer. Você é o Thor que me representa, cara. Que nos representa, né, velho? O Thor depressivo aí. Não é? É o Thor que joga Fortnite. Pera aí, um minutinho. Dá licença, seu Clark. Uxe, rapaz. Entreguei aí. Não, desculpa, super-homem, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Parou aí de salvar o mundo pra vir aqui, né, dar uma moral aqui pra gente? É, eu tava voando, eu pousei aqui agora. A risada dele aqui. Don't tell Betsy I'm here. Gente, tô assustado. Essa tá igualzinha, sabe? Depois de Super Ed lá. E é muito legal andar por aqui, aí você vê o Naruto, aí você vê o Harry Potter, e você vê... E aí eu descobri, me falaram que eu também tô de cosplay. Sabe do quê? De modelo internacional. Eu fiquei meio perturbado aí, com alguns modelitos, Paulinha. Caramba, meu. Ele tá a própria Gisele Gisele de modelo cosplay um dia aqui, eu gostei, o pessoal é divertido, tira foto, anima a galera e faz parte aqui da CCXP 2019. E aí eu queria ver o cosplay da Paulinha, queria ver o cosplay do Edgar, cosplay do Fefito, eu queria ver o cosplay dessa galera aí. Vocês deviam fazer um morning show de cosplay, beleza? Valeu, galera. Abraço. Adorei a camisa.
Pelota é maravilhoso, é a melhor pessoa. Endossa essa ideia, Paulinha. Será? Endossa, ia ser legal. Vamos ver um dia cada um do seu personagem preferido. Eu não fui de citado, eu cosplay. sou exilado no meu próprio trabalho, eu não sou convidado pra festas na Babesca. Pelota, escolhe que cosplay você quer fazer, Adri. Vai, Será qual? que você pode ser o Coringa aqui? Ou Eu não? sou um super-homem, claro. Ótimo. Olha, gente, a galera aqui do Jovem Pan Entretenimento tá fazendo uma super cobertura da CCXP. Ontem teve o painel com a Margot Robbie, que é a Arlequina, que vai fazer Aves de Rapina, um filme super aguardado. Tem um monte de coisa pra acontecer no final de semana. Tem um elenco de Star Wars, J.J. Abrams também junto. Olha, e eles estão fazendo uma cobertura realmente muito legal que você confere em jp.com.br, que é o site da Jovem Pan. Um beijo, Tata Snow, Bruno Fava e também pro Pelota, que estão internadinhos ali, né? Acho que só termina no domingo esse internato. Boa, Paulinha. Vamos em frente aqui no Morning Show. O assunto agora é Fazenda, Fefito. Vamos lá. é. Final do reality show chegando aí. É na próxima quinta-feira. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Quero saber quais emoções ali, polêmicas, estão reservadas para esta reta final. Olha, temos 5 pessoas nessa reta final, 3 delas expulsas de outros reality shows e 2 casais, sendo uma vela no meio deles. Então, agora é um jogo de casais, basicamente, essa fazenda. Essa fazenda tinha uma roça montada entre a Ariane e Lucas. Um casal, inclusive, que a gente estava torcendo para que ele fosse eliminado, para que ela pudesse ter esse livramento na vida dela, não é mesmo? Mas essa roça acabou cancelada, veja você. Tudo porque as pessoas muito atentas na internet, que não só adoram uma teoria de conspiração, mas também uma fiscalização de prova do líder, viram que a Sabrina virou fazendeira injustamente, porque ela teria cometido algumas falhas na prova, assim como o Lucas também, durante a competição dessa prova, cometeu. Então, Mion cancelou a roça ontem e avisou ao público que agora todos os 5 finalistas disputam a prova que vai definir o primeiro finalista. Só vai ter roça agora mais pra frente. Hoje vai ter uma prova com os 5 e vão se definir quem é o grande primeiro finalista aí que vai disputar a vaga com outros 2. Ainda vão ser previstas 2 outras roças, a gente vai ver quem é que vai estar nelas mais pra frente. Agora, a Fazenda tá envolta em muita polêmica, porque na última semana a gente viu imagens do Lucas numa cama com a Ariane, na semana passada, colocando a mão onde não deveria, sem o consentimento dela. Nas redes sociais, muita gente pediu pela expulsão do participante. E até mesmo os patrocinadores de A Fazenda se manifestaram em redes sociais dizendo que iam pedir explicações. A Record não se manifestou sobre isso. Ontem, enquanto essa roça estava sendo cancelada, tinha um movimento pedindo, por sua vez, a expulsão da Ariane, que deu um tapa sem querer no Lucas. Então estavam acusando ela de agressão. Então a Record deixou os 2 casos como elas por elas. A roça não vai acontecer, agora só vai rolar essa prova daí e depois uma nova votação, uma nova definição de roça. Ô, Fefito, isso aí seria... os espectadores pediram a expulsão por uma questão do assédio dentro da casa. Por uma questão de assédio dele e dela, no caso, de agressão. Acusaram ela de agressão. Ô, Adriles, não teve na tua edição do BBB um caso desse? Não sei se eu tô enganado. Eu levei 3 tapas da minha melhor amiga, Marisa Moreira. Mas olha só como eu sou tão generoso. Vá lá, dê a o gente seu teve uma relato. discussão e a Marisa era muito intensa. Aí eu tirei um detalhe, uma foto do relicário que ela fez lá, de sacanagem, maldade. E aí ela me deu 3 tapas. Tapas, mas tá lá. Mas daí não dá ela foi expulsa? Não. A questão é que o Boninho criou uma regra subjetiva de que a pessoa que se sente agredida, aí vai denunciar o ofensor e essa pessoa é expulsa. Como eu sou tão generoso Você e tão não santo, denunciou. eu falei, cara, essa é a minha melhor amiga aqui, eu não vou denunciar ela, porque ela, no momento de suspensão de consciência, ela me pediu desculpas na hora. Eu falei, não vou fazer isso, não vou jogar ela pros leões. Até porque a Marisa era uma pessoa maravilhosa, um beijo, fada sensata e conterrânea. Ela é ótima. Estarei no Recife na próxima semana de férias, já aviso desde então, então Marisa me encontre. Mas olha só, mas essa regra do BBB também mudou, porque no final das contas, a Paula teve uma briga com a Ariane nesse ano e não denunciou a Ariane, e a Ariane acabou expulsa ainda assim. Mas veja aí só, temos aí ex-expulsos em Dizer a Fazenda, vamos ver quem ganha. Quem é o ex-expulso que ganha esse reality show? Falado. Agora 11h26, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Fechamos mais uma semana. Vamos trancar a lojinha aqui e voltar na segunda agora, hein? Vamos, Ed. E aí? Mas antes vamos entregar algum prêmio aqui nesse Twitter, porque, querido, chegamos ao 3º lugar. Olha aí, a claque fica empolvorosa. Olha aí, ó. E quem levou foi Luna. Vou falar com você aqui, querida. Me responda. E segunda tem a volta do nosso querido Vini Moura. E eu tiro uma semana de férias, mas volto, tá? Vou dar uma descansadinha, Fefito. Vou dar uma descansadinha, tô indo pro Recife ver meus pais, mas o Vini tá de volta. Ai, que saudade. Você faça-me o favor de tomar uma geladinha lá na bodega de véio, lá em Olinda. Farei isso em sua homenagem. Valeu, gente. A gente termina mais uma edição do Morning Show, prometendo voltar na segunda-feira, a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. Bom final de semana a todo mundo. Cuidem-se sempre. Tchau. Jovem Pan Morning Show.